certeza vai ser uma tarde muito alegre, uma tarde maravilhosa, né? Porque nós escolhemos durante toda a semana assuntos que vocês mesmos sugeriram e nós vamos trazer para você neste momento. E para começar, nós vamos falar de um assunto que eu amo. Eu sou apaixonada por esse assunto porque ele envolve amor, ele envolve afeto, ele envolve respeito, ele envolve todos os bons sentimentos. Nós estamos falando de nossos avós, nós estamos falando da terceira idade, né? E para isso nós convidamos duas profissionais. Uma delas é a nutricionista, a doutora Ariane. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. E também nós convidamos a Daiane, né, a doutora Daiane, ela que é fisioterapeuta, porque nós achamos muito importante os exercícios, doutora. Sim, claro. Boa tarde a todos, agradeço o convite, né? Estou muito feliz por estar aqui e poder passar um pouquinho dos meus conhecimentos e, de alguma forma, né, trazer todos para a prática do exercício, incentivar essa prática que é maravilhosa em qualquer idade e principalmente na terceira idade. Nós estávamos falando em off a respeito de 4 coisas importantíssimas, né? Não só na terceira idade, mas hoje vamos falar especialmente para a terceira idade, que é a alimentação, é o exercício físico, o afeto, né? E também o lazer. O lazer, exatamente, o lazer, né? E hoje nós vamos abordar 2 temas. Este mês de setembro eu quero falar muito para a terceira idade e eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos começar com a doutora a Ariane, né? Isso. Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação. Exige-se na terceira idade uma alimentação especial? Sim, não só na terceira idade, mas em todas as nossas fases da vida. Porém, na terceira idade a gente tem que ter uma importância maior na alimentação. Devido o metabolismo da terceira idade vai caindo ao decorrer dos anos e com isso vai tendo uma diminuição da massa magra, que é o músculo. Então, e o aumento do tecido adiposo, que é a gordura, assim pode acarretar alguns problemas de saúde, como obesidade, diabetes, hipertensão. A alimentação está aí para esse motivo, para a gente tentar prevenir essas doenças e outras várias doenças que são devido à alimentação, a má alimentação. Então, assim, tem alguns nutrientes que é muito específico para a terceira idade, que tem que ter tem que dar uma importância, são os carboidratos, proteínas e lipídios, porque na terceira idade começa a ter uma diminuição tanto da saliva quanto até mesmo do paladar. E um dos nutrientes que começa a ser absorvido na boca é o carboidrato. Então, o carboidrato também é fundamental nessa fase da vida. Só que também a gente tem que pensar em carboidratos saudáveis, como carboidratos integrais, que auxiliam no funcionamento do intestino, que auxiliam também em questão de que são ricos em nutrientes, vitaminas e a fibra, que é importantíssimo nessa fase da vida, porque o nosso corpo automaticamente vai diminuindo a absorção desses nutrientes. Então a gente tem que estar sempre de olho em algumas vitaminas, por exemplo, a vitamina D, que é importante na metabolização do cálcio. O cálcio é um mineral importantíssimo nessa fase da vida, porque é a formação óssea. Então, nessa fase, onde ocorre muita osteoporose, artrite, artrose, que pode também estar a ver com a alimentação, com a má alimentação ao longo dos anos. Então, a importância dessa alimentação, que pode vir do próprio alimento, não precisa ser só suplementação. A gente não precisa pensar que só a suplementação vai resolver. Uma alimentação saudável e adequada, você consegue nutrir seu corpo de todos os nutrientes, desde o cálcio, vitamina D, o zinco é importantíssimo, principalmente nessa fase, questão de imunidade, o ferro juntamente com a vitamina C é de grande importância, e todos esses minerais a gente consegue encontrar na própria alimentação. Por exemplo, a vitamina D a gente encontra em leite, em ovos, em carnes vermelhas, por exemplo, a gente encontra a vitamina D e folhosos verdes escuros. O ferro também a gente encontra em folhosos verdes escuros, em algumas carnes específicas como que tem a maior absorção de ferro, por exemplo, fígado, coração, a gente consegue ter uma absorção melhor do ferro, mas não esquecer da ligação da vitamina C para aumentar a absorção do ferro desse alimento. Então, assim, é tudo um contexto de uma alimentação saudável que a gente pode estar melhorando nossa saúde ao decorrer da idade, né? Na verdade, o envelhecimento, ele não tem como você fugir dele, né, doutora? Não tem como. E vê se eu estou errada.
esse envelhecimento, para se chegar, né, à terceira idade com saúde, né, alegre, feliz da vida, né, a pessoa tem que começar a se cuidar muito antes de envelhecer. O ideal é começar a se cuidar desde quando está na amamentação. Porque se você tem uma vida saudável, a chance de você adquirir algumas doenças que é devido à alimentação, como eu citei, hipertensão, pode ser o excesso de sódio, excesso de gordura, evitar um colesterol alto lá na frente, evitar uma diabetes, tudo isso vem da alimentação lá atrás. Se você previne, não tem um porquê você tratar uma doença lá na frente. Então a gente tem que começar a usar a nutrição para prevenção e não para tratamento. A nutrição hoje é usada muito como tratamento. Mas a partir do momento que a gente usar a nutrição para prevenção, a gente não vai precisar do tratamento. É o melhor tratamento. É o melhor tratamento, é a alimentação. E não só a alimentação, né, doutora, mas os exercícios físicos também, né, Daiane? Sim, são de suma importância em qualquer idade, né? Na verdade, o exercício físico, assim como a Mariane falou, ele também é uma prevenção e também um tratamento, né? O movimento hoje foca-se muito, né, nessa questão que o movimento é cura, o movimento traz cura. Hoje, geralmente em pós-cirúrgicos, antigamente se esperava meses para se começar a tratar. Pós-cirúrgico hoje é tratado no segundo dia, com o fisioterapeuta já vai para não perder esse movimento. Por exemplo, eu sou instrutora de Pilates, sou fisioterapeuta, minha formação é em área hospitalar, então desde já a gente precisa de estar movimentando esses pacientes mesmo internados, depois para se recuperar. Porque a atividade física, ela libera, assim como a alimentação, ela libera os hormônios do bem-estar, fortalece a musculatura. Assim como a Ariane falou da vitamina D, a vitamina D hoje ela é de suma importância porque a vitamina D ela está muito associada, quando ela está em baixa, à depressão, à perda da alegria, à perda da massa óssea, né? Então, ela é um carreador do cálcio para levar aquele cálcio para o nosso corpo. E o que ativa o nosso cérebro a levar o cálcio para o nosso corpo, para os nossos ossos? O exercício. Então, quando você pratica exercício, ele induz o seu organismo a buscar o cálcio e levar para os ossos. O que acontece muito na terceira idade é a perda dessa massa óssea, que começa quando é pequena, né? Agora eu me fugiu a palavra, uma osteopenia, né? Para levar a osteopenia é o primeiro estágio da osteoporose. Então, assim, acarreta muito em mulheres. E o que acontece muito nessa fase da terceira idade? Se você não buscou a prática da atividade física, se você não está exercitando seus músculos para fortalecer ali a musculatura, te dar mais equilíbrio, mais força para evitar as quedas, acontece muito, e hoje eu já atendi muitos pacientes, as famosas fraturas de fêmur, que limitam muito na terceira idade. Por quê? Por essa perda de massa óssea e pela essa fraqueza muscular, por não se exercitar. E exercício pode ser uma caminhada, pode ser o pilates, musculação na terceira idade também é muito interessante, desde que bem orientado e liberado pelo médico. Entendemos. E nós falamos a respeito desses exercícios físicos, então existe aí uma consulta anterior para diagnosticar, ver se a prática de exercício, qual tipo de exercício adequado. Sim, principalmente qualquer idade da vida, né? É interessante, por exemplo, que você tenha uma avaliação médica por questões de estruturas, coluna. Hoje em dia, jovens, se você for fazer um estudo, 70% dos jovens hoje tem uma hérnia de disco já, a partir dos 30 anos. Então, já tem que se orientar para ter a prática de atividade física certa, para que você não tenha mais lesões de joelho, de ombro. De complicações, né? Sim, sim. Como a nutrição, igual ela falou, a educação física, a gente tem que usar ela a nosso favor. A atividade física a gente tem que usar a nosso favor para prevenção, para evitar alguma lesão lá no futuro. Porque a maioria dos casos que ela falou que tem hérnia de disco, por exemplo, com 30 anos, por exemplo, é pessoas que estão acima do peso, que é sedentário, que leva que tem má hábitos alimentares, né? Então, assim, tudo são fatores. Se você começar a cuidar lá no início, então você vai chegar na terceira idade ali, bem, saudável, com
com poucas restrições e você conseguir levar uma vida mais leve, né? Com certeza. E eu disse que o assunto era bem interessante, nós vamos para o nosso comercial e a gente volta já com esse bate-papo. Eu tenho certeza que elas têm muitas dicas para nós nesta tarde.